Todos acharam? Então assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para a boda, e estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados já estão mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles não fizeram caso, foram um para o campo, outro para os seus negócios. E outros apoderaram-se dos servos e o mataram. E o rei, tendo notícia disso, ficou irado e enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas do caminho e convidai para as bodas a todos os quanto encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado de veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui? Não tem vestes nupcial. E ele não disse nada. Disse então o rei ao servo: amarrai-os pelos pés e pelas mãos, e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Aqui nós estamos, ó Deus, nesta manhã, para ouvir o que o Senhor tem para nós, ó Deus. E por isso, ó Deus, eu te peço neste momento, que o Senhor venha sondar, meu Deus, cada coração, tanto dos que entraram por essas portas, e também daqueles, meu Deus, que estão em suas casas, ou aonde chegar, meu Deus, a tua palavra nesta manhã, e no decorrer desta semana. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar de maneira especial com cada pessoa, ó Pai. Venha nos dar sabedoria, discernimento, e eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, como diz a tua palavra, ela afirma que jamais ela cairá por terra. E assim nós cremos, ó Pai, e assim nós acreditamos. Muito obrigado por tudo, assim nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Tema da mensagem desta manhã: você está preparado ou você está pronto para as bodas do Cordeiro? Querido, aqui nós acabamos de ver, né, Jesus contando mais uma parábola, onde ele vai repreender então os fariseus ou os judeus. Ele vem na sequência de 3 parábolas, até chegar nesta. A primeira parábola está no capítulo 21, do 28 ao 32, que ele fala sobre os 2 filhos, e também no versículo 33 ao 46, aonde ele vai falar, né, dos lavradores maus. Então agora ele chega então nessa parábola da bodas. Então quando nós olhamos para esta palavra, querido, nós vamos vendo que o Senhor, ele não faz distinção de pessoas, ele convida a todos, mas muitos estão rejeitando, não aceitando então o convite de Jesus. Por isso Jesus, querido, você sabe que Jesus, ele foi rejeitado. Quando nós vamos ali para João, o Evangelho de João capítulo 1, você vai ver que João vai narrar então, vai dizer que ele veio para os seus, e os seus fez o quê? Não recebeu, né? Então, querido, isso é triste, mas isso, querido, está ainda acontecendo. O convite está sendo feito. Quando nós olhamos para essa palavra, na cultura judaica, havia o seguinte: era feito 2 convites para a festa.
primeiro eles saíam, né, o dono da festa mandava os seus empregados, então, fazer o convite, convidar as pessoas para a festa, ou a boda, ou outra festa. Então ele anunciava, olha, vai ter a festa tal dia e você é o convidado especial. E convidava muita gente mesmo, que a festa durava 7 dias, então era uma festa muito grande. Só, querido, que esse ainda não era o convite para vir à festa. Ele estava convidando que havia uma festa, né? Mas só que quando estava tudo preparado, depois que os bois estavam assados, a comida pronta, tudo preparado, novamente eram enviados os servos para dizer, olha, agora sim a festa está pronta, vocês podem ir. Então eram feitos 2 convites. Primeiro, eles avisavam que ia ter a festa, e depois eles falavam, agora vocês podem ir, que já está pronto. Só que Jesus, ele vai contar o seguinte, que você pode ver que ele vai enviar o primeiro, né, servo, para fazer o convite, para dizer que havia uma festa. Quando ele vai enviar a segunda vez, eles rejeitaram. Um foi fazer os seus afazeres no campo, outro foi fazer outras coisas, então rejeitaram o convite, não aceitando, ignoraram o convite do rei. Mas para piorar mais a situação, eles pegaram um daqueles servos, bateram até a morte, espancaram até a morte. E o rei, ficando sabendo disso, enfureceu, mandou então o seu exército que matasse aqueles homens homicidas e colocasse fogo então na cidade. Querido, quando nós olhamos para essa palavra, a gente vê o seguinte: assim Jesus está dizendo para aquelas pessoas o seguinte, praticamente assim, ele está falando claramente do que estava acontecendo com ele, ou naquele tempo que havia de acontecer, né? Mas para nós hoje, nós temos que entender o seguinte, que ainda vai chegar a volta, vai chegar o tempo do Senhor, o Senhor vai voltar, e tudo isso que ele está falando vai acontecer. Não tem como escapar dessa situação. Por quê, queridos? Preste bem atenção que as pessoas às vezes brincam com a cruz de Cristo. Por que eu estou falando brincar com a cruz de Cristo, querido? Você já prestou bem atenção naquele hino Rude Cruz? Cada letra, cada detalhe que é cantado ali. Talvez muito, eu creio, né, os mais maduros assim que nem nós, lógico que nós prestamos atenção, mas tem muitas pessoas que cantam aquilo ali que é bonito, chama atenção. Mas ali, querido, tem algo muito forte naquela letra. A pessoa que escreveu aquele hino foi de fato usado por Deus. Hoje, querido, estão vendendo uma cruz brilhosa, bem trabalhada, não é? Bem trabalhada, um evangelho bem trabalhado, bem, como é que fala, como é que você faz, irmão, quando você termina de pintar uma moto e um carro, você vai dar polido, é isso aí, é uma cruz polida, aí dá um brilho, né? Estão vendendo uma cruz polida, querido, um evangelho polido, um evangelho brilhoso. Mas se você for olhar lá atrás, a cruz de Cristo era uma cruz mal acabada, não é? Aonde a própria letra vai falar que havia vergonha, era algo envergonhoso. O evangelho é isso, querido. O evangelho não é essa coisa que a gente vê por aí. O evangelho não é essa muvuca que nós estamos vendo aí não, querido. Estão distorcendo a palavra de Deus. O evangelho não é pregado dessa forma. O evangelho é pregado através da palavra. É você sair evangelizando. Jesus, ele ensinou como pregar a palavra, querido. É do mesmo jeito, é a mesma forma que Jesus ensinou, nós temos que seguir. É daquele jeito. Nós vamos, querido, pregando a palavra, plantando a semente. Agora quem vai fazer a ação é quem? É o Espírito Santo de Deus. Não adianta querer trazer as pessoas, querido, à força, amarrado, mas o rei está falando, vai lá e convida.
Eles tiveram a oportunidade. O primeiro não quiseram, mas tiveram as suas consequências, mas foram convidados. Só que agora, querido, ele está mandando novamente. Agora você vai para as encruzilhadas dos caminhos, nas ruas, convida a todos, todos. E diz a palavra então que foram e convidaram tanto bons quanto ruins. Mas não foram obrigados a ir à festa. Apenas fizeram o convite. Esse é o nosso dever como igreja, querido. É de apresentar a Jesus às pessoas, através da palavra. Se não apresentar a palavra às pessoas, não tem salvação. Preste bem atenção no que vai acontecer nesta festa. Aqui, querido, é muito forte essa parábola. Então, por isso que eu quis trazer esse hino, Rude Cruz, porque é muito forte. Muito forte. Se a gente não seguir de fato o que Jesus nos ensinou e que os apóstolos deram continuidade, amém, meu irmão? Não tem salvação, querido. Apenas vai ser uma festa, uma igreja cheia de pessoas doentes, caminhando para a destruição. E Jesus nos convidou para a salvação. Então preste bem atenção. Quando Jesus vai dizer que enviou, que o rei vai enviar então o segundo para convidar nas estradas, nas esquinas, nas ruas, diz a palavra então que vieram bons e ruins, e diz a palavra então que a festa, as boldas se encheu, a sala ficou cheia. Tudo bem, querido, agora que entra a situação, você encheu uma igreja, querido, a igreja cheia não é sinônimo de todos que estão salvos. Porque às vezes nós olhamos para a igreja lotada, às vezes pessoas estão saindo até pela janela, porque de tanta gente que tem, atraída talvez pela festa. Porque muitos vão por causa do que está acontecendo da festa. É por causa da festa. Só, querido, preste bem atenção. Jesus está falando para um homem agora, ele encontra um homem desprevenido. E quando eu cheguei nessa passagem aqui, que nós vamos entrar agora, eu tive que aprofundar mais, querido. Porque eu fiquei pensando assim, mas poxa vida, aí é uma covardia com esse homem. Se o rei mandou convidar todos, camarada, coitado, recebeu o convite. Mas só, querido, que diz a palavra que o rei, quando ele entra na sala para ver os convidados, receber ou cumprimentar os convidados, ele vai perceber que no meio daqueles convidados tem uma pessoa que não está bem vestida, com a roupa especial, nupcial, roupa da festa. E eu comecei então a pensar o seguinte, eu falei, mas eu tenho que ler isso novamente, não pode, isso aqui é uma covardia, não é? O rei não mandou convidar todos, o camarada não aceitou, o cara não está ali na festa, ele não aceitou o convite. E por que que os outros não aceitaram, foram mortos, recebeu então a consequência do que fizeram ali? Mas esse aceitou o convite. E agora no final está falando que lançou ele nas trevas, levou para o inferno. Que negócio é esse? Mas, querido, aí que eu fui ver que nem todos realmente, quando Jesus fala, muitos são chamados, não é? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu achei interessante essa palavra escolhido. Porque nós achamos que nós somos o bom, não é Jesus que nos escolhe. É interessante isso daí, querido. Aí ia me dando um nó na cabeça, eu falei, meu Deus, coitado desse homem. Mas na tradição judaica, o que acontecia? Todos os convidados, para entrar na festa, o dono da festa oferecia uma roupa especial. Para entrar nessa bolda, eles precisavam vestir essa roupa.
E aquele que rejeitasse então essa roupa, era uma afronta ao dono da festa. E magoava muito o dono da festa. Para entrar então nessa festa, todos precisavam vestir essa roupa. Era uma roupa, uma roupagem especial, roupa nupcial, para participar da festa da boda. Então aí que eu comecei a entender, querido. Você está vendo que a Bíblia ela não vai explicar isso, mas você precisa buscar a história, o costume daquele povo. Para você entender, senão você vai falar, poxa vida, mas aí Deus desse jeito. Aí tá difícil, né? Então a pessoa chega nessa situação aqui e vai falar assim, mas aí, aonde está? Deus parece que fez aí tipo de um homem, tá irmãos, de uma covardia, né? Mas não, Deus ele é justo, tem que ser do jeito dele, não do nosso jeito. A salvação, querido, ela é mais, não, por isso que eu estou falando que a salvação ela não é igual a gente está vendo por aí não, querido. É sério. A palavra de Deus, ela é séria. Deus, ele é sério, ele é correto, ele é justo. Ele é santo. Então, não é de qualquer jeito que as pessoas vão participar das bodas do Cordeiro, não. Então, não adianta vir de qualquer jeito, eu vou continuar dizendo isso aí, eu vou bater nessa tecla sim. Não adianta vir para a igreja e ficar de qualquer jeito. Por causa da alegria, por causa da adrenalina, e a pessoa está segurando as pessoas aqui por causa disso. Não, querido, se a palavra não segurar, não tem jeito. A única coisa que pode libertar a pessoa é a palavra de Deus. Porque as pessoas que ficam dentro da igreja seguro por causa de uma coisa, por causa daquilo que o homem oferece, está errado, não vai entrar. Ou melhor, até entra, mas não vai participar. Você vê que esse homem ele entrou, aí o dono da casa chega lá e fala, opa, psiu, ei, como é que você entrou aqui? Ué, ele não falou nada, mas talvez se fosse um de nós, a gente ia falar o quê? Ué, eu entrei aqui porque eu fui convidado, ué. Não, você não mandou me convidar? Ué, eu entrei, mas aí ele vai falar assim, cadê a roupa? Por que você não vestiu? Sabe, querido, os bancos da igreja às vezes lotam, mas tem muitas pessoas que ainda não estão revestidas pelo Espírito Santo de Deus. Não. Recebeu o convite, sim. Até acha bonito, querido. Acha interessante aquilo que a igreja oferece. E vem. Porque a igreja está oferecendo alguma coisa. Mas nós precisamos vir. Ser atraído por aquilo que o nosso rei oferece. Amém? Nós precisamos ser atraídos por aquilo que o rei oferece, querido. Isso é importante, irmão. Esse homem rejeitou então as vestes especial. Sem essa roupagem, querido, não tem salvação. Sem essa roupagem, querido, nós não vamos participar das núpcias do Cordeiro, das festas, das bodas do Cordeiro. Não adianta, querido, trazer pessoa de qualquer jeito e falar, você pode ficar desse jeito. Não, querido, o pecado tem que ser confrontado. Esses dias eu estava preocupado com uma coisa, comigo mesmo. Eu estava vendo, porque eu costumo ver as lives, e tem hora que eu fico preocupado com algumas palavras que a gente fala. E eu comecei a questionar com Deus. Eu comecei a questionar e falar, Senhor, tem hora que eu quero falar diferente, Senhor. Porque eu vejo alguns outros pastores, eles falam mansinho, mais tranquilo. E eu acho bonito o modo que eles falam. Eles conseguem passar uma palavra do mesmo jeito que eu estou falando, mas numa linguagem diferente. Mais tranquila, mais suave. E eu não consigo, Senhor. E eu comecei a questionar com Deus.
Eu comecei a falar com Deus mesmo, querido, falando com o Senhor. Eu estava de olho aberto, conversando, sentado na minha mesa ali, lendo a Bíblia e falando com o Senhor. Eu já tentei, Senhor, mas eu não consigo. Quando eu chego lá, parece que tem uma coisa que mexe, não sei. Agora eu falei uma coisa para Ele. Porque se o Senhor me chamou, me dá um sinal. Porque eu não quero fazer nada por mim mesmo. Aí, querido, eu peguei, continuei estudando a Bíblia, ou melhor, eu estava terminando um trabalho do seminário. Eu fui fazer uma pesquisa, peguei meu telefone, abri, apareceu então um vídeo, uma live do Hernandes Dias Lopes. Aí eu resolvi então clicar em cima. Quando eu cliquei em cima, veio assim aquela palavra, ele falando: você acha que você foi chamado para tomar tapinha nas costas? Não. Você acha que você foi chamado para ficar na porta depois do culto e ser cumprimentado? Ou receber abraço? Não. Você acha que você foi chamado para receber elogios? Não. Ele falou no final: você acha que você foi chamado para agradar a igreja? Não. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu entendi, querido, que o pecado tem que ser confrontado. Você vê que todos entraram naquela festa. Mas o rei chegou diretamente àquele que não estava vestido e falou: o que você está fazendo aqui? Da forma que você está, você não pode ficar. Significa, querido, que todas as pessoas que não são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro não vão ficar na festa. Vão comparecer ao tribunal de Cristo, porque a Bíblia diz que todos vão comparecer. Todos. Mas assim como Jesus terminou essa parábola dizendo: amarre-o e lance então nas trevas exteriores, porque ali vai haver pranto e ranger de dente, porque aqui não é o lugar dele. Porque Ele está aqui de qualquer jeito. Querido, na presença de Deus nós não podemos viver de qualquer jeito. Dentro de uma igreja nós não podemos viver de qualquer jeito. Pode ficar? Fica. Pode ficar. Mas participar da festa não. Na festa do Cordeiro não. E eu comecei a entender então, querido. Eu comecei a entender então que muitas pessoas estão, acho que a palavra é banalizar, como é que fala? Me ajuda aí. Isso, a cruz de Cristo. Sim. Porque ali houve sofrimento, houve dor, pagou um preço alto, derramou sangue. E a gente está tratando aquela cruz, aquilo que Cristo fez na cruz, como se não fosse nada, fosse uma festa. Eu entendi, querido, que Deus estava sendo justo, não covardia, mas estava sendo justo. Por isso nós precisamos olhar, cada um olhar para dentro de si. Não é porque nós já somos membros da igreja há muito tempo não, querido. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Cada um fazer uma reflexão. Porque ficar aqui nós vamos ficar até Jesus chamar. Mas o negócio é quando você entrar na festa. Se vai ficar na festa ou não. A preparação é aqui, querido.
A preparação para a festa é aqui. O primeiro convite já foi feito. Vai chegar o momento que vai descer novamente e vai falar, agora já está pronto. O primeiro convite foi para você se preparar. O primeiro convite é para você se preparar, querido. Porque o segundo é para falar, olha, a festa está pronta. Já está tudo preparado. A mesa já está arrumada. Vamos. E diz a palavra então que todos vão. Não teve separação aqui. Porque foi convidado bons e ruins. Bons e maus. Todos vão entrar. Mas poucos vão participar. Vão participar aqueles que se prepararam. Aqueles que receberam o convite e se prepararam. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Isaías, nossa, eu já ia pedir, irmã, nós estamos sozinhos hoje, né, irmão? Mas vamos abrir aqui, vai demorar um pouquinho, não tem perigo. Vamos abrir Isaías 61. Sabe, querido? Isaías 61. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, qual que é? Acho que é o 10, versículo 10. 61, versículo 10. Não posso errar aqui não, né, irmão? Amém, é esse mesmo. Isaías 61, versículo 10. Olha o que diz a palavra. Regozijai-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Olha que coisa linda, querido. Vamos entrar, mergulha na palavra. Eu vou começar de novo. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Por quê? Me vestiste de vestes de salvação. Me cobriu com um manto de quê? De justiça. Como o noivo que se adorna com atavios, é isso? E como noiva que enfeita com as suas joias. Que coisa linda, irmãos. Olha que maravilha. Olha que bênção, olha que coisa linda. Por que nós estamos alegres? Por que somos alegres? Porque o Senhor nos vestiu de vestes da salvação. Nós somos guardados, assim como a noiva é guardada para o dia, nós também somos guardados para o Senhor Jesus, porque nós somos protegidos por Ele, somos guardados por Ele. Querido, é lindo, não é? Apocalipse 3, olha o que diz Apocalipse 3. Apocalipse 3, 4 e 5. Apocalipse 3. Olha aqui que o Senhor Jesus, o próprio Jesus vai falar quando ele pede para que João escrevesse as cartas. E essa carta foi enviada à igreja de Sardes. Mas aqui no versículo 4 e 5, me chama a atenção no que ele mandou dizer. Mas também tendes em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Olha aqui, querido. Mas também tendes em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. E comigo andarão o quê? De branco, porquanto são o quê? Dignos disto. Olha que coisa maravilhosa, querido. Olha só o versículo 5 agora. O que vencer
será vestido de vestes o quê? Branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor Jesus está falando para aqueles que estão firmes, para aqueles que aceitaram Ele, para aqueles que estão levando a sério as coisas de Deus, aqueles, querido, que não fica apenas atrás desse negócio que estão oferecendo por aí, mas que estão realmente levando a sério as coisas de Deus, que encara a palavra de Deus, que tira tempo para ler a Bíblia, se alimentar da palavra de Deus, não só participar da festa da igreja, querido, mas é se alimentar da palavra. Não é só participar dessa festa, daquilo que oferece, aquilo que o homem oferece, mas daquilo que Deus tem para nós. E Deus tem tanto para nós através desse livro. Então a salvação, querido, ela é mais séria do que nós imaginamos. Não é simplesmente eu levantei a mão e está beleza, eu vou para a igreja batista, está bom demais. De domingo eu sento no banco, está ótimo. Não, não é isso não, querido. A cruz de Cristo, ela é séria. Ela é séria, querido. Porque essa parábola não foi uma parábola contada apenas para contar uma história. Ali Jesus mostra aos judeus a rejeição, porque eles rejeitaram a vinda, eles rejeitaram o reino de Deus. Quando as pessoas rejeitam a Jesus, estão rejeitando o quê? O reino de Deus. Aquilo que Ele preparou para nós antes mesmo da fundação do mundo. Porque a Bíblia fala que Ele já tem preparado para nós o quê? Antes mesmo da fundação do mundo. Já estava preparado com Ele nos céus. Mas aquilo que Ele preparou para nós, muitos estão rejeitando. E às vezes o rejeitar, querido, não é apenas falar um não. Nós acabamos de ver que aquele que falou sim, ele entrou, mas não estava preparado. Muitas pessoas, às vezes, quando o pastor faz um apelo, ele fala sim, mas fala sim para a igreja, para o homem, não fala sim para Deus. E passa a vida toda dentro de uma comunidade de fé, a vida toda enganando a si mesmo. Então, querido, todos aqueles que ficar na igreja através da palavra, eles vão participar da festa do Cordeiro. Você quer ver um exemplo? Domingo que vem, faça um exemplo, faça um teste, quer dizer. A gente sai convidando as pessoas. Domingo de manhã, nós temos o culto com a presença de Jesus, palavra de Deus. Convido a você e sua família, batendo porta em porta. Você e sua família, para estar junto conosco ali domingo pela manhã. Vai ter ali a palavra de Deus, nós vamos estar cantando, louvando ao Senhor, pregando a palavra, nos alimentando da palavra. Domingo de manhã a gente vem empolgado, a igreja vai estar cheia. Aí o pastor, a gente se prepara, porque foi feito vários convites. Chega aqui, os mesmos rostinhos. Mas aí acaba o culto, nós vamos para os mesmos lugares, batendo na porta, falando, olha, à noite nós vamos ter uma festa, vai ter o cantor fulano de tal, nós vamos ter depois uma torta, um bolo, pão com carne, refrigerante, e o negócio... Se prepara, porque senão vai passar vergonha, está entendendo? Porque pode faltar comida. É assim, querido. Se vai ter... Isso. Vai ter cura, a igreja enche. É isso que estava acontecendo aqui, querido.
Isso, não estão buscando o pão verdadeiro. Vinho puro. Sim. Não dá tristeza, irmão? Dá tristeza. Dá tristeza porque as pessoas eu não sei, estão se deixando se enganar, eu não sei o que está acontecendo. Mas às vezes muitas vezes a gente vai falar muito sobre isso, as pessoas falam, mas você está mexendo com a religião dos outros. Não, não estão mexendo com a religião dos outros, porque o próprio apóstolo Paulo, as cartas que ele escrevia para algumas igrejas, foi para combater a heresia, foi para combater os falsos mestres, foi para combater essas falsas religiões, esse monte de falso apóstolo. Sempre o apóstolo Paulo estava corrigindo e orientando a igreja. Ele tem uma coisa que não adianta, pode querer criticar, pode querer falar, mas a liderança da igreja precisa estar atenta nisso. Nós precisamos ter uma igreja sadia, pronta. A Bíblia fala que a noiva tem que estar pronta para o noivo. Irmão, preste bem atenção, eu vou falar aqui uma palavra meio grosseira aqui agora, mas não é escândalo não, tá, igreja? A noiva se preparar, está tudo preparado para o dia do casamento, sábado que vem, 7 horas da noite, vai ter um casamento, vamos lá. A noiva está empolgada, está vestido, já está tudo pronto, o negócio está tudo beleza, não é? E aquela empolgação danada, aí de tarde, lá para as 4 horas, ela já vai para o salão para se arrumar. 4 horas não, é cedo, porque o negócio é o dia inteiro se arrumando. Quando lá para 5 horas, já começa a colocar o vestido, e aquele negócio se aperta daqui, amarra dali, enfeita dali, enfeita daqui. Quando está faltando mais ou menos uma meia hora, bate uma dor de barriga. E o noivo está lá na igreja esperando. E a noiva começa agora. Dá uma dor de barriga terrível, irmão, que não corta. E o noivo está lá na igreja esperando. E a hora está passando. A noiva fez tudo, mas chegou na hora, não pôde ir. E aí, irmão? Sabe, querido, que eu olho para a igreja, talvez a pessoa faz tudo, mas quando chega na hora, não vai. E o noivo espera. O pecado é assim, querido. A pessoa passa a vida toda, talvez se preparando, mas não tem perseverança. O pecado, o mal chamado pecado, pode atrapalhar você de encontro ao noivo. Talvez você pode preparar tudo, e nada pode impedir, porque a Bíblia diz que nós temos que estar preparado para o noivo. Então, querido, uma igreja doente, como é que ela vai receber o noivo? Por isso eu dei o exemplo da dor de barriga. Como é que a noiva com dor de barriga vai entrar lá para casar? Não tem jeito. Não tem jeito. A igreja doente não está preparada para receber o noivo. Por isso nós precisamos, querido, trabalhar em cima desse negócio chamado pecado. Por isso, querido, que a palavra, ela vai de encontro ao nosso pecado, sim, aquilo que nós estamos fazendo de errado. Porque o dia que o noivo chegar, se a igreja não estiver preparada, ela vai ficar, querido. Ela não vai participar. Você já pensou que tristeza? O exemplo, está amarrado no nome de Jesus, tá? Mas um exemplo, a gente passa a vida toda na congregação batista do Campo 21, pregando a palavra, falando da verdade. Aí Jesus volta. A igreja batista do Campo 20 não está preparada para as bodas. Que tristeza, não é? Que tristeza. Por isso, querido, nós precisamos fazer uma análise da nossa vida. E Jesus contou essa parábola, não foi à toa. Foi para combater aquela falsidade dos fariseus, ali dos judeus.
E essa parábola, a palavra de Deus, é para nos orientar também, nos corrigir. Para encerrar, querido, vamos ler João, que nós falamos no início. João versículo 1. Ou melhor, João capítulo 1, né? É muito conhecido, mas vamos ler. Talvez tenha alguém em casa que não sabe. João capítulo 1, nós vamos ler apenas do 1 até o 12. De 1 a 12. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Preste bem atenção. O que Jesus então estava falando para os judeus? Que eles estavam rejeitando o reino de Deus. Mas aí Jesus vai dizer o seguinte, não tem o segundo convite, onde todos entraram? Ele vai dizer o seguinte no versículo 12: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. Então todos aqueles que aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, vai participar, está pronto para a boda do Cordeiro. Todos que aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, esses estão prontos para a boda do Cordeiro. Amém? Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Vamos falar com o Senhor. Temos um pedido de oração. Amém. Irmãos, a nossa irmã, Dona Erilma, está pedindo oração. Eu vou ler do jeito que ela escreveu, tá, irmãos? Para a sua segunda mãe, que está internada. É consideração, né? É uma pessoa que ela ama muito e que talvez tenha feito algo, cuidado dela, então ela está pedindo oração. Ela não colocou o nome, mas Deus conhece. E nós vamos orar também, irmãos, para o crescimento da nossa igreja, ou melhor, o crescimento do reino de Deus. Nós temos que fazer algo com urgência, querido. Nós precisamos agir com urgência. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele não dorme. Ele não dorme. Nós precisamos agir com rapidez. Nós precisamos crescer o reino de Deus, para que as pessoas possam entender e compreender o que é salvação. E permanecer, querido. Não é apenas vir na igreja, se batizar e depois continuar fazendo as coisas do mundo. Não. Há uma mudança, a transformação. Tem que haver transformação. Tem que haver transformação. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter um compromisso tão sério com Ele, irmãos. Tão sério. Que a gente tem prazer, querido, a gente conta nos dedos. Eu não estou falando daqueles, querido, que às vezes não pode porque está doente. Não estou falando disso daí, tá, irmãos?
Mas tem pessoas que se tornam crente, mas um crente de nome, querido. E a Bíblia fala, crente até quem é? Quem é, irmão, que a Bíblia fala que é crente? O próprio diabo. Então nós temos que se tornar um cristão, aquele que crê em Cristo, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que permanece firme. Porque nós não podemos perder tempo, querido, porque quando o rei nos chamar e dizer que a festa já está toda preparada, e ele falar assim, pode ver, que a mesa está arrumada, nós vamos na intenção, na segurança, na intenção não, na certeza de que nós vamos participar das bodas do Cordeiro, amém? Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida. Muito obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, ó Deus, porque nós entendemos, ó Pai, que somente o Senhor é o único digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. E por isso, ó Pai, nós estamos aqui pedindo ao Senhor sabedoria, discernimento, e pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, continua nos dando essa certeza, ó Pai, certeza da nossa salvação, porque nós queremos, ó Pai, não apenas entrar nas bodas, mas nós queremos participar, ó Deus. Nós queremos participar dessa festa maravilhosa, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Eu imagino, ó Deus, como é lindo, como é gostoso, precioso participar, viver ao lado do Senhor na eternidade. Por isso, ó Deus, sonda, meu Deus, os nossos corações. Tira tudo aquilo, meu Deus, que não agrada ao Senhor. E em nome de Jesus, Pai, abra a visão, meu Deus, espiritual da Tua igreja, para que todos, ó Deus, também possam, meu Deus, em nome de Jesus, sentir, meu Deus, esta alegria, se preparar para esse momento, quando o Senhor nos chamar. E agora, Deus, eu quero pedir em nome de Jesus, Pai, pela vida da mãe, ó Deus, dessa pessoa que a nossa irmã Erilma está pedindo. O Senhor conhece, sabe o que está acontecendo, ó Deus. E por isso, ó Pai, vai de encontro à necessidade dela, Deus. Ela está internada, Pai. Mas o Senhor é o médico dos médicos, Senhor do Senhor. E por isso, ó Pai, nós cremos no Teu poder. Sabemos, ó Pai, que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos. E por isso nós entregamos nos cuidados do Senhor, Pai. E eu quero pedir mais ao Senhor agora, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Se porventura, ó Deus, nós, como igreja do Senhor aqui, ó Deus, se nós estivermos fazendo alguma coisa, Deus, que não é do agrado do Senhor, algum tipo de evento, alguma coisa, ó Deus, que não está agradando ao Senhor, Pai, eu quero pedir ao Senhor agora, em nome de Jesus, Pai, não deixa que nós damos continuidade nisso, ó Deus. Mas eu quero pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, se tiver alguma coisa em nosso meio, que não for do agrado do Senhor, eu te peço, que o Senhor venha tirar. Sim, ó Deus, faça a limpeza. Mas se for, ó Deus, se for do agrado do Senhor, se for do coração do Senhor,